você pode ver aqui o range. O que que é o range? Deixa eu melhorar um pouco aqui onde eu estou colocando. O que que é o range? O range é justamente isso aqui, olha. Você vê que no momento desse print, que é coisa de 40 minutos atrás, eh, o Bitcoin estava em 100,697 e o range, ou seja, a maneira que eu defini esse preço foi entre 100,190 até 106,385. Essa é a oscilação, e eu vou te mostrar como calcular isso, a oscilação esperada que eu calculo aí com Bitcoin, um range de cerca de 6%. Eu vou mostrar tudo isso em detalhe, como funciona e como você pode fazer. Então, assim, existe um tal de trade-off. O que que é o trade-off? Se você tem um range menor, você receberá mais dinheiro, mais taxas, você vai ganhar mais. No entanto, a probabilidade do ativo sair do range é muito grande. Vamos supor, vamos arredondar que o Bitcoin agora esteja em $100.000. Um Bitcoin, $100.000, tá? E aí eu coloco um range, uma distância ali do preço que eu acho que ele vai estar de 100 mil a 100.500. Qual a possibilidade dele amanhã estar 101 mil? É muito grande. Qual a possibilidade de amanhã ele estar 99 mil? É muito grande. E a gente vai até calcular isso juntos aqui para você ver. Então, saiu do range no dia seguinte. Você não quer que isso aconteça. Idealmente, você vai ter um range um pouco maior. Há formas de você calcular mais ou menos o correto ali, não tem uma resposta certa, mas existem algumas métricas que nós podemos verificar para você ficar em range o maior tempo possível. Vou voltar aqui naquela parte que eu comecei a apresentação de resultados, onde você poderá ver o range na minha posição do VFAT. Então você vê aqui, olha, quando eu tirei esse print, que é cerca de 1 hora atrás, o Bitcoin, ele estava em essa linha azul é o preço do ativo naquele momento. O Bitcoin, ele estava em 100.697. E o meu range, você vê que ele estava bem pertinho do final do meu range, e aí o meu range ele estava de 100.190 até 166, 106,385. Então é mais ou menos aí de $6.000 de range que eu coloquei para essa posição. Ah, e se eu entrasse novamente, eu entrei nessa posição, tem o quê? Umas 2 semanas? Mais até, tem quase um mês essa posição que ela tá rolando. Se eu tenho que puxar lá os dados, eu tenho tudo direitinho anotado, que é uma coisa que eu recomendo e passo na minha mentoria. Quando eu vou entrar numa pool, o ideal é que esse range esteja aqui no meio, tá? Eu não quero entrar, a menos que seja uma estratégia nova, alguma coisa assim, mas se for pool de liquidez, de fato, eu quero entrar de uma maneira tradicional, eu quero receber as minhas fees e tal, eu quero que esse range esteja aqui no meio. Então, por essa ideia, você pode ver que quando eu entrei nessa pool aqui, o Bitcoin, ele certamente estava em 103 mil. Estava aqui no meio, olha. 103, né? 106, 100, então estava bem aqui no meio. E aí, conforme o tempo foi passando, ele foi caindo, foi caindo, foi caindo, e agora está aqui em 100 mil. Depois ele saiu do range, depois ele foi aqui para 99, 98. Aí eu já estou descrevendo como eu ajo, tá? E eu deixo, não tem problema nenhum. Quando ele começa a descer o range para baixo, eu sou completamente convertido em Bitcoin. Eu já seguro e tenho o Bitcoin de qualquer maneira, então não tem problema nenhum. Ele vai descer e tal, e depois vai passar ali 2 horas, 4 horas, 16 horas, e ele vai começar a bater 100, 100,69 de novo e ele volta para o range. Por que que eu não mexo nesse range? Porque, bem, essa é uma história. Isso é conversa para 4 horas, mas é uma. Você tem perdas e dano, você tem uma série de coisas que você não vai querer mexer nesse range. Vou dar uma explicação breve, porque isso é uma coisa que a gente fica horas verificando, estudando. Beleza. Vamos supor que o Bitcoin ele cai aqui para 98, certo? E você está completamente convertido em Bitcoin, correto? O que você, o que você acordou nesse contrato inteligente foi: olha, eu acordei aqui que o Bitcoin estava em 103 mil, correto? Você comprou e converteu 50% da sua bag
em USDC e 50% em Bitcoin. Se você entrou aqui, com ele aqui no meio, você tem 50-50, 50% de cada, tá? Beleza. Se ele caiu, você foi convertido em Bitcoin, você fala, beleza, eu gosto de Bitcoin, eu não tenho problema de ser convertido em Bitcoin. Beleza, só tem um problema. Você comprou, ele estava em 103. Se você puxar esse range para baixo e colocar aqui em 99, eu não, aqui é uma porcentagem, mas vamos colocar grosso modo que é 99, 98, 97. Aí você fala, beleza, vou pegar esse range e vou colocar para baixo. Você vai começar a vender o seu Bitcoin em 97 mil dólares. Você quer isso? Você comprou a 103. Você quer começar a vender em 97? Talvez não. Então, uma coisa que eu tenho feito, cada hora uma estratégia, a gente vê de acordo com o mercado o que está indo, mas fala, olha, deixa o range quietinho. Talvez, se você tiver ali um pouco mais de capital, um pouco mais de dinheiro, talvez seja até interessante você abrir uma nova posição. E aí você fala, olha, a partir daqui, o Bitcoin que eu já tenho, eu coloco partindo daqui. Enfim, são várias estratégias. Isso aí é uma conversa que a gente pode ter depois, beleza? Eu estou explicando aqui mais ou menos como funciona o range e como você vai definir o range. Beleza. Quanto menor o range, mais fees, mais taxas e dinheiro você vai receber. Mas a probabilidade dele durar pouco é maior e você poderá ter o chamado impermanent loss. Impermanent loss é a diferença que você tem entre segurar Bitcoin somente e colocar o seu Bitcoin numa liquidity pool, como eu falei aqui. Então, é a diferença entre você simplesmente comprar Bitcoin e segurar e você colocar numa pool e deixar ele lá fazendo cash flow. Então, existe essa diferença. Essa é uma diferença comparativa, né? E aí você vai fazer o seu julgamento de acordo com o que funciona. Beleza. Existem vários métodos para você definir um range, inclusive, nós vamos ver aqui, você pode utilizar a inteligência artificial para te ajudar com isso. Então, você tem esse prompt aqui, você pode tirar um print no chat GPT, você pode tirar um print aqui e você pode utilizar esse prompt para você começar a ter uma ideia de como definir o seu range, tá? Eu sei que isso pode parecer um pouquinho complicado no início, mas eu te garanto que conforme você vai fazendo isso de maneira diária, semanal e tudo, você vai ficar bem à vontade fazendo isso. Aí beleza, você vai lá no chat GPT, olha que bacana você utilizar a inteligência artificial para te ajudar no mercado financeiro descentralizado. Você vem aqui, olha, inclusive eu tenho esse agente, depois eu posso passar e o pessoal vai no privado, eu tenho esse agente aqui chamado Advanced Liquidity Provision Strategies, que é um agente onde eu converso com ele somente de estratégias de DeFi. Beleza. Eu vou pegar aquele prompt e vou copiar aquele prompt e eu coloco aquele prompt aqui. Chat GPT, olha, eu coloco em inglês aqui. É, eu tenho um asset que ele está agora valendo 97 tal. Você vê o valor do Bitcoin ali no momento. Deixa eu ver quanto está exatamente agora. Mas pouco importa, pessoal. Isso aqui eu quero ensinar como funciona. Eu gostaria de calcular, porque agora é uma coisa, amanhã vai ser outra e semana que vem vai ser outra ainda. Eu gostaria de calcular o movimento esperado desse ativo, que ele é transacionado 366 dias por dia e ele tem uma volatilidade histórica de 39. Isso aí você consegue calcular pelo TradingView. Você abre lá o indicador de volatilidade histórica. Você quer saber qual é a movimentação esperada em forma percentual e em dólares. E aí você vai mandar esse prompt aqui, que você pode copiar e colar, e você somente vai modificar o preço e verificar a volatilidade histórica. Depois aí, se você tiver dificuldade, você entra em contato, a gente conversa. Beleza. Você manda aqui e ele vai te dar a resposta dele. Ele vai criar uma função e aí ele vai falar aqui a forma de tempo, a porcentagem, como funciona em questão de dólares, e ele fala: olha, aqui tem um expected move percentual de 2%. Em dollar terms, seria quase cerca de $2.000. Então, o que que isso me indica? Esses 2 e outra coisa, ele fala: "Olha, aqui o move dele espera-se que seja
cerca de 2.000 por cima. Olha aqui, ele fala mais ou menos 2.000 por dia. A maneira que eu interpreto isso aqui é que ele pode variar uma média de 2 para cima e 2 para baixo ao dia. O que que eu tiro disso? Um range mais ou menos de 4%, tá? Você pode falar aqui que você quer estar em range, você pode conversar com ele, é um chat. Aí fala: "I would like to be in range for 97% of the time. Would 6% range." Eu posso colocar aqui, olha, 3 up, 3 down. Be a good one. Você vai falando com ele aqui, ó. É você conversando com um robô. Vamos ver. Great question. Aí ele vai falar aqui, olha, tal, tal, tal. Olha que interessante. E ele fala: olha, um range de 9% talvez seja melhor, para você ter uma confiança melhor. Então, depende do quão você se sentir confortável e o quanto de taxa você vai querer receber, o que funciona para você, tá? Você vai ver o risco, vai ajustar, beleza. Aí você vai colocar esse range lá. Pode ser de 10%, como é mais ou menos a recomendação dele aqui, de 6% ou 4%. Aí vai ficar a seu critério. E você pode fazer testes também, pessoal. Nada disso aqui é definitivo. Você pode começar com $10. Nós vamos entrar numa posição aqui que você vai ver uma posição de teste e eu vou te mostrar como funciona. Eu só estou mostrando, olha, você pode começar a calcular o range através do chat GPT. Não precisa usar esse agente aqui que eu estou utilizando. Eu estava utilizando o outro chat GPT aqui, olha, o chat GPT normal. E olha, você também vê que ele funciona também e ele te dá até resposta aqui em português, olha. O movimento esperado para esse ativo, com base na volatilidade histórica de 39, é de aproximada 2% por dia. Então eu calculo ali 2 para cima, 2 para baixo. Se eu quiser ficar um pouco mais confortável, eu coloco 6%, 3 para cima e 3 para baixo, tá? Então assim, você vê que tem muito pensamento, tem muita coisa que você pode colocar e fazer dentro dessa estratégia. Mas isso aqui são formas gerais que você pode fazer. Beleza. Então, utilize, tire um print desse prompt para o chat GPT, que é uma maneira interessante de você começar a definir o range. Começar. E depois você vê, poxa, é legal. Beleza. Aprendendo a definir um range para sua pool. Então, o range é isso aí que você acabou de ver e é a faixa de preço. Beleza, o prompt do chat GPT está aqui. E o seguinte, pessoal, muita gente se desespera se o range sai. Ah, o ativo caiu. E agora? Eu não estou mais recebendo taxa. Tudo bem, você não vai morrer. Tranquilo, né? Tranquilo. Num termo geral, quando o range cai, ele vai um pouquinho para baixo, a gente espera e muitas vezes, principalmente num ativo que a gente tem um pouco mais de confiança, que é o principal ativo cripto do mercado, que é o Bitcoin, você pode esperar. E normalmente você vai esperar ali 4 horas, 18 horas, 48 horas que seja, né? Mas tenha paciência. Eu literalmente, às vezes eu anoto, eu falo, olha, saiu do range, agora 2 da tarde, vamos supor. E aí eu vejo, daqui a 4 horas, continua fora do range? Continua, tudo bem. Daqui a 6 horas, ih, voltou. Ah, tá, voltou, beleza. Acabou. Aí aquele mal-estar, aquela, não tô recebendo dinheiro. Fiquei 2 horas sem receber dinheiro. Respira fundo. Tudo bem, eu consegui viver 2 horas sem receber taxas, sem receber minhas taxas em dólares em Bitcoin, né. E beleza. Aliás, deixa eu voltar uma coisa aqui que eu particularmente acho muito empolgante. Estamos aqui no ponto 5. Eu vou falar isso aqui que é muito relevante, tá. Eh, Comecei falando lá dos resultados. Essa pool aqui no Revert, WBTC e USDC. Essa pool que eu ainda estou aberta, deixa eu voltar aqui. Olha, então você vê que ela tá mais ou menos, vamos arredondar para uns $400 aqui, que está em FIIs lá, que eu ainda não coletei, né, 373, vamos arredondar para 400 para ficar um número mais fácil. Aqui, pessoal, eu não tenho $400 somente, o que eu acho muito legal. Eu tenho mais ou menos $200 em Bitcoin e $200 em dólares, USDC. Caramba, não é legal? Você já pensou você ser pago em dólar? Não, em Bitcoin. É muito legal, né? Então, quando você vai coletar suas FIIs, você vai receber Bitcoin de um lado e dólar do outro.
Então, particularmente, eu acho isso muito legal. A maneira parece que você tem a sua própria mineradora de Bitcoin que ele vai te pagando ali em Bitcoin por esse serviço de emprestar o seu dinheiro por esses contratos inteligentes. Beleza. Então, pessoal, não se desespere. Saiu do range por algumas horas e tal, isso é normal. Isso vai acontecer muitas vezes. A menos que você tenha um range não de 2, 6, né? Você tem um range de 120%, né? Você vai colocar lá o seu range do Bitcoin de 60 mil a 200 mil. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Só que a taxa que você vai receber não vai ser esses 400 APR que você vai receber ao ano. Vai ser 15% ao ano. Não é ruim, mas você tem que ver o que funciona melhor para você. Você fala: "Não, Paulo, eu quero ter uma pool que ela vai ser muito o Bitcoin está em 100 mil, eu quero colocar de 70 a 150, porque eu quero olhar isso aí uma vez por mês". Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso, não é isso? Então, assim, você tem que ver o que funciona melhor para você. Beleza. Em tempos de alta volatilidade, é comum o range escapar para baixo. A minha recomendação: espere. Eu tenho pools que eu aguardei algumas horas, às vezes minutos, e voltaram. Ficaram dias no range e que eu defini. Isso é normal. Muitas vezes, essas pools que eu acabei de mostrar aqui para vocês, pessoal, passou. Como o mercado tem muita volatilidade agora, eu estou gravando esse vídeo, é 4 de fevereiro de 2025. Esses últimos dias, se você olhar o gráfico, tem muita volatilidade. Tiveram 1 ou 2 dias que eu não fiz nada. Eu falo assim: não tem problema, tá fora do range. Passa um dia e meio, volta pro range. E volta fazendo bastante taxa. Não tem problema nenhum. E depois volta super bem pro range. E volta lá para metade de onde estava definido. Não tem problema nenhum. Muitas vezes, isso já é uma filosofia pessoal. Muitas vezes, o ideal é você não fazer nada. Muitas vezes, o melhor assunto é você falar: "Olha, deixa, não tem problema nenhum, fica tranquilo". Eu tô vendo aqui na minha tela, no fundo, o mercado tá todo verdinho agora, tá tudo subindo agora. Tudo bem. O mercado vai subir e vai subir bastante. Essa é a lógica do mercado. O mercado vai descer e vai descer bastante. Essa é a lógica do mercado. A gente não pode controlar, a gente só pode adaptar. Inclusive, eu tô vendo um monte de gente aí assistindo ao vivo, conforme eu tô fazendo essa gravação. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. E por que que eu tô ensinando um skill? Muitas vezes, na terça-feira à noite, eu trago notícia, o político tal, não tem, eu tenho um controle sobre a política, você tem? Eu não tenho. Então, assim, o que a gente pode aprender são skills, né, habilidades para a gente conseguir ganhar dinheiro com o mercado. Eu acho que essa é uma decisão interessante. Obrigado aí, Lorenzo, Josax, Cidadão, Rafael, pessoal que está assistindo ao vivo. Beleza.